Você está ouvindo o podcast número 34 da série devocional de fortalecimento espiritual com Claudiana. Mais um dia abençoado em qual vamos compartilharmos a palavra do Senhor. No devocional de fortalecimento hoje, Atos 15, inicia-se no versículo 3, que diz assim: E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Primeiro ponto, igreja, aqui se falou que Paulo, ele estava andando pelas cidades, né? E ele passava pela Fenícia e por Samaria, ele contando a conversão dos gentios, ele contando os grandes feitos do Senhor na vida, né, dos irmãos. E isso nos traz, né, uma grande alegria, que nós temos que anunciar, nós temos que falar das grandes coisas que o Senhor tem feito, nas maravilhas que o Senhor tem feito no meio do povo, né? E no 4 continua falando: E quando eles chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Então você vê aqui, né, as grandes maravilhas que o Senhor estava fazendo. Por onde Paulo passava, era algo muito impactante, o qual ele recebia notícias, ele recebia, sabe, coisas maravilhosas, testemunhos de pessoas falando das grandes coisas que Deus estava fazendo com eles, que Deus estava fazendo no meio deles. Então, que eu e você venhamos contar as grandes coisas que Deus tem feito em nós e através de nós, né? Porque Paulo, por onde ele passava, Paulo recebia muitas manifestações, Paulo recebia muitas palavras de bênção sobre o que Deus estava fazendo, né? Era testemunhos de pessoas, né, declarando a grandeza de Deus. E não é diferente dos dias de hoje. Só pelo fato de eu e você estarmos aqui vivos, pelo fôlego de vida, só você estar ouvindo esses devocionais, isso significa o grande amor que Deus tem pela tua vida, pela minha vida, por nossa vida. Então, que nós venhamos ser mais gratos a Deus, que nós venhamos testemunhar mesmo. Ai, irmã, mas é algo tão pequeno. Eu acho que igreja, Deus faz grandes coisas, Deus está nos pequenos detalhes. Ele cuida dos mínimos detalhes, porque Deus, ele é maravilhoso. E a palavra do Senhor continua aqui no versículo 36, que fala assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então Paulo tinha uma preocupação em voltar para visitar aqueles irmãos ao qual ele levou a palavra do Senhor. Então assim, Paulo era um grande homem de Deus, era um homem abençoado. Então que eu e você venhamos olhar para a vida de Paulo, que Paulo era um exemplo, né, por onde ele passava, mesmo ele na sua missão, mas ele não esqueceu de nenhum momento daqueles a qual ele levou a palavra do Senhor. Então que eu e você, no meio que tudo isso que nós temos enfrentado, que nós venhamos buscar saber como estão nossos irmãos na fé. Ah, mas não podemos ir na casa, igreja. Você pode mandar uma mensagem, você pode, tem várias formas de você anunciar a palavra de Deus, tem várias maneiras de você procurar saber como estão essas pessoas. Muitas das vezes está fraca na fé, muitas das vezes está precisando de uma palavra. Então que eu e você venhamos ser Paulo, que eu e você venhamos fazer a diferença no meio de tudo isso que nós temos enfrentado. Porque Paulo, ele não largou os seus no meio do caminho, ele voltou para saber como eles estavam. Que nós também possamos fazer como Paulo. Amém? E que eu e você possamos ter um dia abençoado e um final de semana cheio da presença de Deus. Um grande abraço. Fiquem com Deus.